tarde, meu quarto ano. A aula de hoje, Geografia. Vamos pegar o nosso módulo 3, por favor. No nosso módulo 3, em Geografia, nós vamos lá para a página 290, ó. 290, capítulo 7. O relevo e os rios na paisagens do município. Aí a gente está vendo, né, que a gente vai falar que as paisagens dos municípios eles são compostos por quê? Por variadas formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Aqui no nosso município, né, nosso município de São Gonçalo, a gente tem um rio aqui próximo da gente, ali no Alcântara, né? E temos relevos, morros, né? A gente vai ver isso agora. Vamos para a página 292. Já aí na página 292, a gente fala que o relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Vamos ver alguns exemplos aí abaixo dos municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Aqui, ó, nós temos aqui o primeiro, fica no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Minas Gerais é na região sudeste, a nossa região, a região do Rio de Janeiro, do nosso estado do Rio de Janeiro. Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas íngremes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia aqui ao lado no município de Ouro Preto, como a tia havia falado. Ó, aqui abaixo está aqui, ó, e o significado de íngremes, que tem grande desnível, tá? Altitudes, distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Já aqui, na imagem abaixo, outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, né? Como mostra essa fotografia aqui em Boa Vista, em Roraima. Roraima a gente sabe que fica, ó, Roraima fica lá no norte, lá no alto, lá no Brasil, na região norte, tá? E aqui, no nosso bairro, Jardim Catarina, ele é mais para aqui, né? Ouro Preto, Minas Gerais, porque tem os morros, né? Não é plano, né? O nosso bairro Jardim Catarina. Vamos acompanhar aí com a tia na 293. Já aí na página 293, ó, nós temos as formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes uma das outras. Veja aqui os exemplos abaixo, ó. A primeira, ó. Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, como vimos anteriormente na página anterior, podemos observar paisagens rurais com extensas lavouras. Áreas com relevos mais planos facilitam o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra na fotografia aqui que vocês estão vendo, de colheita de algodão, na área rural de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Fica na região centro-oeste aqui do país. Já nessa figura aqui abaixo, ó, já em municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, é necessário o uso de curvas de nível para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia aqui ao lado, na área rural de Bela Vista do Paraíso, fica no Paraná. O Paraná é na região sul do Brasil, lá embaixo, né? Então vamos para 295. Aí na 295, né, a gente vê a ação dos elementos naturais nas formas de relevo. O relevo ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como quem? Como o vento, a água, os animais e raízes de plantas. Abaixo aí a gente vai conhecer alguns exemplos de como esses elementos podem transformar o nosso relevo. Vamos acompanhar aí abaixo aqui com a tia Joelma, ó. A formação rochosa retratada nessa figura aqui é no Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Foi moldada pela ação de forças da natureza,
sobretudo pelo vento. Então aqui, nessa paisagem aqui, nessa formação desse relevo aqui, teve a ação natural do vento. Abaixo aqui, ó, o cânion formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Então aqui já foi a água. Ó, cânion, formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, com a ocorrência de um terremoto ou de erupção de um vulcão. Olha que lindas essas paisagens, né? Pela natureza, né? Diferentes elementos naturais. Aqui no caso foi a água e aqui o vento. Vamos continuar aí com a tia Joelma na 296, desculpa. Aí na 296 a gente tem a ação do ser humano nas formas de relevo. Então antes a gente viu a ação da natureza, dos elementos da natureza, agora do ser humano. O ser humano ele também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às necessidades. Na cidade e nas áreas rurais é possível aí você encontrar exemplos de forma de relevo alteradas pela ação do ser humano, como o quê? Como construções de represas, aterros, túneis ou estradas para atividades econômicas, né? Vamos ver a seguir aí abaixo alguns exemplos dessas ações, ó. Aqui na primeira, para atender às necessidades de locomoção, o ser humano construiu aí rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Nessa fotografia aqui é o túnel construído em rodovia que passa por um morro em Jacareí, São Paulo. Já abaixo, o ser humano também modificou o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou extração de minerais. Tá? Nessa imagem aqui é o minério de ferro na mina de Carajás, em Paraupebas, no Pará. Vamos ler e refletir aí com a tia Joelma, página 297, Cidadania do Dia a Dia. Os deslizamentos de terra e a ação solidária. Algumas modificações que o ser humano faz no relevo são inadequadas e podem causar sérios prejuízos para a sociedade. Um exemplo são as moradias construídas em encostas de morros que são impróprias para se viver, pois apresentam riscos de deslizamento. Muitas vezes, esses locais são ocupados por moradias de pessoas que não têm condições econômicas para morar em outras áreas. Geralmente, quando acontece um deslizamento de terra, os moradores desses lugares sofrem perdas materiais, como alimentos, roupas, móveis e até mesmo a própria moradia, que pode ser o quê? Soterrada. Além disso, os deslizamentos, ó, quase me enrola aqui, podem provocar a morte de pessoas que também ficam soterradas ou presas nos escombros das construções. Quando acontecem essas tragédias, como essas ações solidárias, são organizadas por uma ou mais pessoas, como no exemplo aqui abaixo, ó. Uma grande campanha coordenada pelo grupo Salada Solidária ganha força, com o objetivo de recolher doações em favor das famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que atingiram Manaus nos últimos dias, provocando deslizamentos e alagamentos. Ser solidário é oferecer ajuda àqueles que precisam, sem esperar nenhum tipo de retribuição. A solidariedade é uma ação movida por bons sentimentos em relação às pessoas, principalmente as desconhecidas, né, que nós não conhecemos, as necessitadas.
independentemente da classe social, religião, cor ou posição política. Então vamos ser sempre solidários. A tia vai colocar atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, fala com a tia Joelma. Lembrando que daqui a pouco a gente tem o nosso encontro no Zoom. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.